Bem-vindos, continuamos a falar sobre a utilização e o tratamento de imagens e utilização de imagens no C#. Vimos no vídeo anterior então aqui estas características que dizem respeito não só aos objetos do tipo Picture Box, mas também, reparem, nós temos aqui o Background Image Layout e o Background Image e na nossa form, eu selecionei quase na nossa form, temos também as mesmas propriedades, Background Image e Background Image Layout. Ora, isto permite-me rapidamente concluir que aquilo que eu estou a fazer para a minha Picture Box, posso fazer também para a minha Form, ok? E, portanto, a metodologia de programação é muito semelhante, é exatamente igual, ok? Só teremos que alterar o nome do objeto em relação ao qual nós queremos definir a Background Image. Ora, acontece um pormenor interessante que é o seguinte, ora, nós temos aqui então na Picture Box uma Background Image e temos aqui uma Image, ok? E que neste caso também está definida como Known. Ora, se formos aqui ao nosso código, temos então aqui esta implementação, vamos retirar o zoom e vamos colocar, por exemplo, Tile, neste caso vamos usar o Stretch, porque nos vai permitir ver uma coisa muito interessante. E que é o seguinte, se nós agora executarmos o código, reparem, ele vai esticar a imagem de forma a que ela ocupe, então aqui, toda a Picture Box. Estamos a falar, neste caso, do Background Image. Ora, nós podemos fazer o seguinte, pick imagem.image, e neste caso estamos a falar de outra imagem, e não da background, é igual a imagem. Isto é, estamos a dizer que queremos que também, para esta propriedade image, seja carregada a imagem que nós carregamos e colocamos de fundo. Vamos então executar e reparem o que é que vai acontecer. Eu penso que é perceptível. Isto é, há aqui uma background image, isto é, a imagem de fundo, que preenche por completo a Picture Box, porque tem a propriedade Background Image Layout definida para Stretch. E depois temos o Image. O Image é carregado diretamente por cima da Background Image, ok? Então esta é uma das funções do Image. O que acontece também é que há aqui depois um Image Location, Initial Image, que contém um conjunto de informações aos quais nós podemos depois recorrer através do código e portanto a diferença basicamente é essa, é que o Background Image permite-nos imediatamente definir uma imagem de fundo para a nossa Picture Box, e se nós escolhermos utilizar o Image, vamos cobrir esse background com uma outra imagem. Neste caso usamos a mesma, mas poderíamos ter utilizado uma outra qualquer imagem, ok? Vamos aqui ver se podemos fazer mais alguma coisa com o Image. Vamos aqui eliminar do código a apresentação da imagem. E reparem que imagem, ponto, tem um conjunto de propriedades e métodos associados a este objeto, ok? E que nós vamos aqui explorar durante este vídeo e eventualmente o próximo. Ok. Então, quando carregamos uma imagem para uma determinada variável e através dessa variável acedemos à sua lista de propriedades, métodos e eventos, nós podemos ver aqui que a lista é relativamente comprida, bastante grande até, e um dos dados que nós podemos obter da imagem, sem que ela esteja apresentada em qualquer lado, é, por exemplo, o seu size. Nós já falámos aqui desta estrutura size, e então vamos aqui fazer um pequeno exercício que é o seguinte. Nós vamos apresentar aqui, do lado direito, vamos colocar um label, e vamos apresentar neste label, que é o label dados, vamos apresentar informações sobre a nossa imagem. Vamos aqui encurtar ligeiramente a imagem para dar espaço ao nosso label. Okay? E então, quando clicarmos no executar, a imagem vai ser carregada, não vai ser apresentada. Não vai ser apresentada porque nós ainda não apresentámos a imagem aqui na Picture Box. Para fazê-lo, vamos fazê-lo da seguinte forma, pick imagem.background image layout é igual a image layout.stretch, que é para a imagem ficar completamente esticada, não há problema, e depois pick imagem.background image é igual a imagem.
E desta forma tenho a minha imagem a ser apresentada. E imediatamente a seguir vamos obter informações sobre a imagem. Não sobre a imagem depois de ser deformada, mas sim sobre a imagem original, ok? Então no label dados.text vamos dizer que isto é igual a imagem, ponto, e agora vamos, por exemplo, saber qual é a largura e a altura. Para saber a largura e a altura, nós podemos utilizar duas estratégias. Ou as variáveis width, ou as propriedades width e height, que aqui estão, correspondem respectivamente a largura e a altura, ou então utilizar o size, que contém as coordenadas também width and height. Ora, vou aqui utilizar o size, ponto, cá está width, ponto toString, mais, vamos colocar aqui um vezes, e já vão ver porquê, mais imagem, ponto size, ponto height, ponto toString. Okay? Vamos executar e vamos ver o que é que vai acontecer. Reparem, ele vai nos informar qual é a largura em pixels, isto é, 500 pixels, por 375. Ora, muita atenção que isto pode não corresponder exatamente, ou não irá corresponder com certeza, à dimensão da imagem que nós aqui temos, uma vez que estamos a utilizar uma picture box com background layout, background image layout definido para stretch. Ele está a esticar a imagem, o que quer dizer que ela pode estar ligeiramente maior. No entanto, estas são as dimensões da imagem originalmente carregada. Aquilo que eu aqui fiz, indo buscar os valores do size, eu posso fazê-lo também indo buscar apenas diretamente o image.width.toString. Mais, eu vou aqui dar um espaço ao x para simplificar as coisas, imagem.height.toString, ok? Isto e o que tínhamos anteriormente, falta aqui um sinal de concatenação, já percebi, falta aqui um sinal mais, ok? Portanto, isto que nós fizemos aqui é exatamente a mesma implementação anterior, só que neste caso utilizamos diretamente o valor de width e o valor de height, correspondente à largura e à altura, cá estão os valores exatamente iguais. Mais informações que nós podemos obter a partir da imagem. Neste caso, há aqui um conjunto variadíssimo de opções e temos aqui a resolução vertical, vai buscar a resolução em pixels por inch. Podemos tentar utilizar isto, pronto, ponto toString, e portanto dizer que a resolução vertical é igual a, ok, vamos aqui colocar o R e vamos ver o que é que vai acontecer. Resolução vertical é igual a 96. Neste caso, aquilo que explica exatamente a propriedade que é o gets the vertical resolution in pixels per inch, ok? Poderá ter a importância que tiver, enfim, estamos aqui apenas a dar alguns exemplos. O imagem, ponto, e depois podemos ver aqui mais um conjunto de outras propriedades, normalmente não muito importantes, serão importantes para funcionalidades muito específicas do trabalho com imagens. Temos aqui a resolução horizontal, o que quer dizer que temos aqui também a resolução vertical, como vimos, ok? Depois temos aqui o getBounds, e o getBounds vai buscar os limites, vai buscar as fronteiras, e é uma estrutura do tipo Rectangle F. Ora, nós ainda não falámos sobre o Rectangle F, e por isso vamos deixar ficar isto para mais tarde, e como vêem, há aqui um conjunto muito alargado de imagens, ou melhor, de propriedades que nós podemos ir buscar. Temos aqui também o Palette, que é do tipo System Drawing Imaging Color Palette, ok? E nós ainda não falámos sobre isso. Portanto, reparem que temos também o Physical Dimensions, que é um do tipo Size F, isto é, aceita valores flutuantes, ou float, com casas decimais. O Pixel Format, que é deste tipo System Drawing Imaging Pixel Format, e todas estas propriedades que eu estou aqui a apresentar, elas basicamente não são muito importantes para a utilização das imagens no contexto de apresentação de imagens no nosso espaço, ok? Portanto, são apenas métodos e propriedades mais avançadas que nos permitem trabalhar mais detalhadamente com imagens. O essencial
do trabalho com imagens nós já mostramos aqui, neste caso para a classe do tipo Image. Existe uma outra classe relacionada com o tratamento de imagem, que é a classe Bitmap, e que nós iremos falar no próximo vídeo.